O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Bem-vindos, estamos no ar, o nosso programa começando agora. Eu feliz da vida por ter a sua companhia, que você esteja bem aí do outro lado, fazendo alguma tarefa, desempenhando alguma atividade, em casa sozinho, chegando do trabalho agora, enfim. De qualquer maneira, seja bem-vindo. Agora, para um pouquinho, fica quietinho, se assenta, se puder, ou de qualquer outra forma, mantenha aqui a atenção com a gente. Queremos falar com você, queremos conversar com você, desejando a você muita paz, prosperidade, principalmente espiritual, que você perceba o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Sabe que às vezes nós ficamos muito focados nas dificuldades da vida, nós ficamos muito focados naquilo que não deu certo. Você sabe que essa é uma tendência nossa, olhar para os erros, olhar para os enganos, olhar para essas dificuldades que são tão comuns no nosso dia a dia, na vida de qualquer um de nós. E nós perdemos de vista, então, as coisas positivas, as coisas bonitas, as coisas que podem nos trazer um retorno melhor do que podemos imaginar quando nós nos dedicamos a perceber aquilo que é bom. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento, como está escrito na carta aos Filipenses. Então, que o seu pensamento seja tomado da bênção de Deus, tomado pelas coisas do alto, tomado pelo prazer em contemplar a bênção que Deus dispensa a você e a sua família. Beijo grande, fica aqui com a gente. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito específico, principalmente para os solteiros. Eu recebo, às vezes, algumas queixas dos rapazes, das moças, dizendo: Darlide, o consultório de família fala muito de casamento, fala muito só para a família já constituída, e às vezes a gente precisa falar um pouco mais sobre namoro, o que eu costumo fazer com mais frequência no Sem Tabus, mas acho muito válido trazer aqui para toda a família. Não vai ser para rapazes e moças, vai ser para toda a família, vai ser para você, pai, você que é mãe, para como ensinar o seu filho, a sua filha a ter relacionamentos saudáveis, e nós vamos fazer isso a partir da palavra de Deus. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente do que aquele bate-papo que nós fazemos costumeiramente. Nós vamos fazer uma sequência de estudo a partir da palavra de Deus a respeito da seguinte questão: como saber se o seu relacionamento, se a pessoa com quem você se relaciona é alguém que tem as características que Deus planejou para você? Ou seja, quais são as características que um homem e uma mulher devem ter para ser a pessoa em quem você deve confiar para entregar a sua vida pelo resto da vida? E então você vai poder participar com a gente sobre este tema visitando ali a nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Deixa lá o seu recadinho, faz a sua pergunta, porque a partir de agora é o nosso estudo bíblico sobre namoro e casamento. Portanto, pegue a sua Bíblia ou acompanhe com a gente os textos que nós vamos usar aqui hoje no Consultório de Família. E o meu convidado muito especial já esteve comigo aqui algumas vezes. Ele é pastor, mas também é pós-graduado em aconselhamento bíblico com ênfase em relacionamentos conjugais e sexualidade. Então, eu apresento para você, pastor Ivan Fidelis. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Darlide. É um Tudo prazer bem? Estar de volta aqui no programa. Boa noite aos amigos de casa. Então, pastor, o que dizer sobre relacionamento? Por que as pessoas se equivocam tanto? Por que nós ficamos tão fragilizados diante de relacionamentos e às vezes nós perdemos de vista as características que eu preciso encontrar em alguém para eu ter o mínimo de segurança de que ela é uma pessoa que vai me fazer feliz e a quem eu possa também fazer feliz? A palavra de Deus é muito clara a respeito disso.
O problema é que nem todos conhecem, e a palavra de Deus fala exatamente isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos padrões, né, e pensando no seu discurso inicial aqui do programa, é muito interessante nós prestarmos atenção do que a palavra de Deus oferece como ideal, mas se esse ideal não foi alcançado, ele pode ser transformado, graças a Deus, durante a vida conjugal. Então, isso não é só para aqueles que pretendem se casar e pretendem aprimorar o conhecimento antes do casamento, esse é o ideal. Mas para aqueles que já estão casados, poderem aprimorar o seu relacionamento durante o casamento. É verdade, dá para fazer essa aplicação também, né? Também. Que bom é poder contar com a graça de Deus. É saber que mesmo após o casamento, você identificando algumas dificuldades na pessoa com quem você se relaciona, com seu marido, a sua esposa, enfim, quando a graça de Deus é manifesta nesta casa, entre vocês dois, tendo boa vontade, disposição para seguir a palavra de Deus, então as coisas são transformadas e o mover de Deus acontece e você é abençoado com uma vida nova. Hoje a nossa proposta é então estudar esse tema com você à luz da Bíblia e o capítulo de referência, de estudo, e nós vamos fazer uma sequência agora de estudos, é a partir do capítulo 31 de Provérbios e que é um texto tão conhecido de muita gente, mas vem carregado de alguns detalhes, de algumas peculiaridades que às vezes passa despercebido com relação a ser um agrupamento de conselhos para ser uma pessoa de sucesso em seus relacionamentos. Por que mesmo que escolhemos Provérbios 31, pastor? Provérbios 31, ele é um modelo para o relacionamento, seria o modelo ideal. E principalmente para chamar a atenção de que ele não começa no versículo 10, mulher virtuosa quem achará. Tão famoso, né? Tão famoso. Existem 9 versículos antes de chegar nesse. E também chamar a atenção para a dualidade do texto. Existem muitos textos bíblicos que são escritos em dualidade. A dualidade é aquilo que, apesar da figura feminina ou masculina que está sendo usada no texto, ele é aplicável tanto para um quanto para outro, tanto para o homem quanto para a mulher. No caso de Provérbios 31, nós temos a mãe ensinando o seu filho, mas poderia ser a mãe ensinando a sua filha. Então, os conceitos morais, os conceitos sociais, os padrões de formação de caráter, esse serve para todos, independente de ser homem ou mulher. Então vamos lá, você que já conhece a Bíblia, é um texto familiar para você. Você que não conhece, vamos ler juntos. Eu vou pedir para a Deise jogar aí para a gente, o Diego, joga para a gente a primeira tela com o texto que nós queremos destacar hoje, de Provérbios 31, versos 1 e 2. Pode jogar aí, nós vamos ler juntos. Olha lá, você lê comigo. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou quem? A sua mãe. E que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Então fica muito claro, pode voltar para mim, fica muito claro que é o conselho de uma mãe que foi dada ao seu filho Lemuel e não era um filho qualquer, era um homem que se tornou rei. Palavra da mãe. Já vou chamar a tela seguinte, fazendo referência ao que está escrito em Provérbios 4:1. Joga aí pra gente, Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento. O que dizer sobre o que está escrito em Provérbios 31 e também, que é uma mãe aconselhando o seu filho, e em Provérbios 4, um pai aconselhando o seu filho. O que tem em comum? O que tem em comum, o primeiro ponto é a base do relacionamento familiar. Pais e mães têm que participarem da construção do diálogo do filho, da personalidade do filho, do caráter do filho em conjunto. Então nós temos em Provérbios 31 a mãe instruindo o seu filho de como ele deve ser, quais os passos ele deve dar para que ele seja um homem virtuoso, para encontrar uma mulher virtuosa. Mas ao escrever isso, antes de chegar nesse ponto no 31, já no Provérbios 4, ele lembra que o pai dele já fazia isso com ele, né? E também o avô fazia isso com o pai. Ou seja, as bases familiares estavam bem claras,
transmitindo por gerações. Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente, que a família bem estruturada, ela vai trazer filhos bem estruturados. A sociedade fala muito que nós devemos fazer filhos melhores para um mundo melhor. Deveria ser esse o conceito. Eu não posso fazer um mundo melhor para os filhos se eu não estiver criando filhos para que eles sejam melhores para o mundo. Então, isto começa com a base familiar. Nós vemos aqui que é a mãe e o pai instruindo seu filho no caminho que ele deve andar. E é isso que está se perdendo, como se as pessoas fossem autoeducáveis, né? Verdade. Como se tivesse uma educação pessoal e vai crescendo e ele mesmo vai descobrindo as coisas por si só. Na verdade, isso não acontece. Crianças precisam ser educadas, instruídas na palavra de Deus e na relação social. E quem vai fazer isso são os pais. E no caso de Provérbios, ele mostra muito claro essa relação do pai, da mãe e da importância não só do diálogo, não só de falar, mas deles serem a referência para que isso de fato aconteça. Eu estou aqui lembrando de uma moça que me escreveu neste final de semana e ela dizia da dificuldade dela quando o filho dela pequeno, e essa reflexão ela fez e essa queixa ela fazia depois de ter assistido o consultório de família da semana passada, que nós falávamos sobre educação, sobre o trato das mães, dos pais, principalmente as mães quando trabalham fora, como lidar com essa ausência, com essa falta, muitas vezes que gera culpa nas mulheres. E aquela moça resolveu me escrever e ela disse que quando o filho dela ela está divorciada, e então quando o filho dela vai ficar com o pai, ele volta muito rebelde. E ela dizia assim, Darlide, o que fazer? Aí você já vê assim que essa falta, né, desse pai e dessa mãe em comum acordo, trabalhando com esse filho. E aí eu perguntei para ela por que esse menino volta rebelde, xingando. Ela disse assim, o pai dá muitas coisas para ele. O pai oferta muitas coisas, brinquedos, etc. E lá ele não tem regra, não tem limites. Quando ele volta para casa, e é comigo que ele mora, eu preciso colocar as regras, os limites. Então eu sou chata, eu sou ruim, meu pai é que é bom. Então, assim, olha a miséria do divórcio, dessa separação, quando, inclusive, além disso tudo, tem um pai e uma mãe que não dá a esse filho um lastro de sabedoria, e aí você vê o estrago nas famílias por falta dessa família bem estruturada. E, além disso, essa tentativa de compensação... Absurda. É de fato um absurdo, porque nada vai compensar a falta de relacionamento da família. Eu posso colocar na melhor escola, eu posso dar os melhores brinquedos, as melhores roupas, mas isso não vai compensar aquilo que é a base da instrução. Perfeito. Então, ficou claro para você, né? Provérbios 31 é a nossa referência de agora. Nós estamos dizendo, lendo texto por texto, e um recado principal, já de início na nossa conversa é: pai e mãe precisa ter acordo de ensinar aos seus filhos, passar aos seus filhos valores, princípios, conhecimento, entendimento com profundidade, e a referência o modelo o que está escrito na palavra de Deus. Agora vamos ser ainda mais práticos. O que foi que a mãe do rei Lemuel, essa mulher que instruiu o seu filho de tal maneira que o fez rei, e agora ele descreve, olha, vou dizer o que a minha mãe me ensinou. Qual foi o primeiro conselho dado por esta mãe? Vamos agora à próxima tela. Diego joga para mim, Provérbios 4, versos 2 e 3. Mas se bem que nesse texto ainda vai dizer sobre por que vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Nós destacamos aí desse texto, pode voltar aqui para mim, nós destacamos desse texto, vos dou boa doutrina. É o que nós fazemos referência agora há pouco sobre o ensinar aos filhos, né? Exatamente. Nós costumamos falar assim que palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam. Nós precisamos de pessoas que tenham bons exemplos e não só que tenham palavras boas. Quando o texto coloca, eu vos dou boa doutrina, é porque ele é referência. Meu filho pode fazer porque eu já fiz e deu certo. Então, se você for nesse caminho, você vai chegar aonde eu cheguei. Agora, para isso,
os pais têm que ter uma boa referência, eles têm que ser uma boa referência. E se os pais erraram e ele não pode dizer assim, filho, ele pode dizer para o filho, filho, eu estou dizendo para você não fazer porque eu fiz e me dei mal. Ele pode, inclusive, com isso, ganhar uma certa autoridade de quem está ensinando para o filho por onde não passar, porque ele passou primeiro e não se deu bem. Ele tem que tomar o cuidado de não engrandecer o erro. Essa é uma questão. Porque senão o filho vai pensar assim, ah, mas você já teve a experiência, eu ainda não tive. Eu gostaria de ter a experiência. Ele tem que mostrar isso de uma forma passando pelo arrependimento. Olha, eu fiz, eu me arrependo de ter feito, porque se eu não tivesse ido por esse caminho, a minha vida poderia ser até melhor do que é hoje. Não teria passado pelo que eu passei. Não teria passado pelo que eu passei. Se ele coloca, olha, eu fui por esse caminho, foi bom, mas não deu certo. Ai, tudo perdido. Daí está perdido. Claro. Você, pai, é verdade, então vou experimentar esse negócio aí. Então tá, olha, gravou, né? O texto bíblico diz para ensinar boa doutrina a partir do seu exemplo, mais do que palavras, a vida de um pai e de uma mãe, a vida dos cuidadores, a vida dos professores, dos educadores, a nossa vida, em qualquer ambiente, em qualquer situação, a nossa vida vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Eu posso estar dizendo aqui coisas lindas para você. Pastor Ivan pode estar dizendo coisas maravilhosas para você. Mas no momento que você descobrir que a minha vida não é coerente com aquilo que eu falo, o que você vai pensar? Então, muitas vezes os pais não dão bom exemplo aos filhos, não falam a verdade, não são honestos, não são coerentes, não vivem a boa doutrina, apenas pregam a boa doutrina. Os filhos olham e dizem, fala uma coisa, vive outra, vou escolher viver do meu jeito. E às vezes o seu filho está dentro de casa, rebelde, indisposto a te ouvir, a te seguir, porque você não vive com coerência. Próximo texto, então, pode jogar para a gente, Diego. Você está acompanhando aqui o consultório de família e nós estamos estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus e fazendo você pensar a respeito do que é mesmo que a Bíblia diz a respeito dos relacionamentos em casa, educando os filhos, ensinando. Então agora está escrito assim. Então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Ama e ela te protegerá. Sim, o que é importante nesse texto é nós destacarmos as ações dos verbos. Porque para que serve o ensino? Para que serve tudo isso? Hoje as pessoas são muito questionadoras, né? Os jovens, os adolescentes, as crianças são muito questionadoras. Não basta eu falar, ó, não faça isso, mas eu não faço isso por quê? Né? É a resposta imediata, o porquê que eu não posso fazer. Então, eu tenho que dar explicações. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que Deus, por ser soberano, Ele não precisaria dar explicação nenhuma. Mas sempre que Ele dá uma ordem, Ele dá uma explicação. Porque Ele quer que nós entendamos a sua grandeza e as suas orientações de maneira racional. E também, o que Ele deixou escrito para nós, Ele tem que passar por essa mesma racionalidade. Então, o que Ele destaca no texto? Né? Segue os meus mandamentos e vive, ou seja, isso vai ser para a sua vida. Né? E essa vida vai ser de que maneira? Com sabedoria e entendimento. E se você ouvir os meus conselhos, tiver sabedoria, tiver entendimento, então isto vai te guardar de males e vai te proteger de muitos males. Às vezes a gente não entende isso, nem mesmo ouvindo a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, não useis do vosso corpo de maneira banal, não faça sexo antes do casamento, aí vem a grande... Mas por quê? Qual o problema? A gente se ama e a gente tem a dificuldade de entender que quando Deus diz não, tem um propósito, né? Que é o propósito de viver e viver bem, viver de maneira plena. Mas a gente meio que desconfia de Deus, aí experimenta fazer do nosso jeito e aí a gente vive as mazelas que temos vivido como é próprio do ser humano quando toma o seu caminho e geralmente é caminho de morte quando anda sozinho. Principalmente devido
pecados desencadeados, eles são mais difíceis de ser restaurados, recuperados à fase anterior, à fase em que eu ainda não tinha colocado esse pecado em prática. Porque a nossa tendência da carne, a nossa tendência como ser humano, como homem natural, é cometer o pecado, porque o pecado para a carne ele é bom, ele é gostoso, ele é prazeroso. Então, ele se torna um vício. Eu cometo um pecado, ele é prazeroso para mim, só que ele dura pouco. Então, eu tenho que cometer de novo, e ele vai virando um vício cada vez mais forte. Para que eu abandone esse vício, como qualquer outro vício, vai ser muito difícil depois. Então, nós temos que tomar cuidados com aquilo que as portas que nós estamos abrindo na nossa vida. Porque depois, para fechar de volta, vai dar mais trabalho, vai ser mais complicado. Agora sim, aquele momento, conselho que tem a ver com relacionamentos, sobre o que nós vamos falar a partir de agora, então. Você entendeu que nessa primeira parte nós estamos dizendo da necessidade que um filho diz ter aprendido com seus pais a importância de valorizar a sabedoria, de valorizar o conhecimento, de valorizar que guardando os mandamentos, ele está guardando a própria vida. Agora vamos dar destaque ao conselho da mãe ao seu filho com relação aos seus relacionamentos. Joga aí, Diego, pra gente. Isso, excessos de namoro, diz assim, ó, excessos de namoro minam os sentimentos mais fortes e causam destruição em várias áreas psicológicas, morais e sociais. Essa expressão, essa afirmação, ela é confirmada em que texto bíblico? Joga agora o que está escrito em Provérbios 31, verso 3, para a gente entender direitinho qual foi o conselho desta mãe para este filho. Eu achei muito interessante isso. Olha, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Você sabe que enquanto lia Provérbios 31, pode voltar aqui comigo? Sabe que enquanto lia Provérbios 31, os meus olhos passavam muito que depressa por esse texto. Eu jamais tinha percebido, assim, com detalhes, com a riqueza que me salta aos olhos hoje, que esta mulher tenha dito isso ao seu filho. Filho, não dês às mulheres a tua força. O que significa isso, pastor? Sim, não dê às mulheres as suas forças. E como eu disse, o texto, né, ele tem uma dualidade. Ele também se aplica à mulher. Mulheres, não dê aos homens a tua força. A questão é, não tenha excessos de relacionamento. Não seja, numa linguagem bem popular, né? Não seja mulherengo. Né? Não, ou para a mulher, né? Não tenha muitos relacionamentos com muitos homens, porque isso vai te destruir em áreas psicológicas, em áreas morais e em áreas sociais. A relação que eu tenho em Apocalipse, Jesus, quando fala às igrejas, a primeira igreja que ele fala, olha, eu tenho contra você uma única coisa, você deixou o primeiro amor. Volta às primeiras obras. Voltar ao primeiro amor, os sentimentos primários da inocência do amor, é muito difícil quando nós criamos parâmetros de comparação. E aí nós começamos a aplicar, olha, eu tive um relacionamento com uma pessoa, com uma segunda pessoa, com uma terceira pessoa, e parece que eu estou num jogo de carteado e eu tenho que optar qual é a melhor carta. Né? E não é dessa maneira que nós escolhemos os nossos parceiros. Aquele que vai viver a vida conjugal por toda a vida, né? Até que, eu não gosto de usar a expressão até que a morte os separe, eu prefiro colocar assim, até que um entregue o outro a Deus. Né? Mas esses parâmetros, a pessoa, quando ela se entrega a uma pessoa na orientação bíblica, dentro daquilo que deve ser, ela tem firmado conceitos morais, conceitos sociais que foram, a princípio, como nós já vimos, com a base familiar, né? E os conceitos das áreas morais, não criando parâmetros de comparação. Então, que precisa ficar
entendido que quando essa mãe diz assim, olha só, gente, você como mãe, eu como mãe, tendo meu filho, aí eu me aproximo dele e digo assim, filho, você quer ser feliz na vida? Você quer ter sucesso? Você quer chegar a ser um grande homem? Então escuta o que a mãe vai te dizer, ó. E aí ela já tinha dito, ele já tinha aprendido antes a ouvir os seus pais, o seu pai e a sua mãe, os seus conceitos de sabedoria, porque os seus pais eram sábios. E aí ela diz assim, filho, olha, então preste atenção no que a mãe vai dizer. Não entregue seu coração a muitas mulheres. Sabe que isso é uma das coisas mais difíceis, talvez, de os nossos filhos hoje colocarem em prática? Porque a pressão de se relacionar desde os 12, 13 anos de idade, melhor, quando os nossos filhos são pequenininhos, na festinha de aniversário ali de 5, 6 anos, a gente já canta com quem será, né? Com quem será? E já tem toda essa pressão para os filhos da gente namorarem, mesmo que a gente esteja, não, é só brincadeira. Quem é seu namoradinho, filhinho? Quem é seu namoradinho, filhinha? E aí eu vejo meninos com 18 anos que não namoraram ainda e dizem que não beijaram na boca ainda e tem a pressão dos amigos e tem a cobrança. Outro dia eu conheci um moço, um rapaz com 20 anos, e ele numa depressão, num sofrimento, porque ele nunca namorou. E então, em casa, dentro de casa, há uma cobrança. Mas como assim não namorou? Será possível? Como assim? Isso não é normal. Então, nós nem ao menos sabemos o que significa ver nossos filhos hoje, de modo comum, muitas vezes tão levianamente, entrando e saindo de relacionamentos. Aí eu vejo um conselho que está na palavra de Deus. Filho, não entregue seu coração a muitas mulheres. Ou seria a aplicação, filha, não entregue seu coração a muitos homens. Ou seja, não se relacione tanto, não se entregue tanto, não seja tão fragilizada na mão das pessoas. Porque, amados, entendam uma coisa. Relacionamento, entrar e sair da vida de alguém pode trazer sequelas, algumas vezes ou muitas vezes até irreversíveis. Então tá namorando porque tem que namorar? Tá namorando porque tem que dar conta para a sociedade? Ou então tá sofrendo, sentindo o último dos seres humanos, a última de todas as mulheres porque não está namorando? Eu não sei, sabe? Eu fico pensando se, na verdade, você não está mais protegida do que expostas, como estão aqueles que se relacionam tanto e com tantas pessoas. Então, fica aqui, por enquanto, esse conselho dado por esta mãe ao homem que se tornou rei, mas a gente vai ali no intervalo, já voltamos, fica aqui com a gente e eu quero voltar nesta conversa com você, estudando a palavra de Deus e descobrindo na palavra de Deus. Ainda tem recados para você. Agora nós vamos entrar nas características de um homem e de uma mulher, para então ser o homem visto como certo ou errado para a sua vida. E se é errado, evita, entrega na mão de Deus e vamos que vamos. Até já! Vamos continuando aqui no Consultório de Família, bem-vindo, você que está chegando agora. Hoje a gente está fazendo um programa assim bem pautado na Palavra de Deus. Estamos estudando Provérbios 31, destacando dali alguns conselhos muito específicos para quem queira perceber qual é a vontade de Deus para os seus relacionamentos. Agora há pouco uma moça falava aqui, Darleide, muito bom tema, porque afinal de contas as pessoas têm escolhido muito mal, os jovens têm escolhido muito mal os seus relacionamentos. Eu nem sei se nós temos tido tempo de parar, pensar para escolher. Parece que a gente já vai, né, meio que saindo assim, gostei daquele ali, aparência legal, ele é um cara legal, uma pessoa bacana, sabe assim, muito que irrefletidamente já entra em namoro, em relacionamento, casamento e enfim. E aí nós encontramos na Palavra de Deus alguns conselhos muito apropriados para esse tempo em que nós temos, às vezes, alguns caminhos equivocados, nos deixando levar apenas por nossos desejos, pela maneira como a gente vê, o que o outro aparenta ser e alguma coisa que a gente precisa considerar. E a nossa conversa aqui, além de você na companhia, nós estamos conversando com o pastor Ivan Fidelis, e ele que é pastor e também tem especialização ou pós-graduado em aconselhamento bíblico com ênfase em sexualidade, relacionamento e sexualidade. Não é isso mesmo, pastor? Sim. Antes de ir para o intervalo, nós destacamos que a palavra de Deus diz no Provérbios 31, no conselho da mãe para o seu filho, que se tornou rei,
o rei Lemuel, ela disse para ele: filho, não dê a sua força às mulheres. Então, ou pode ser também meninas, não dê a sua força aos meninos. Então, o excesso de relacionamentos ou entrar e sair de relacionamentos é alguma coisa que rouba de mim a minha força moral, espiritual. É por aí? Sim, e olhando para o texto, quando ele fala assim, não dê às mulheres a sua força, ele já mostra que esse excesso de relacionamento é natural de pessoas fracas. Né? Verdade. Ele já começa por aí. Olha, isso não é próprio de um rei. Isso é próprio de uma pessoa fraca, de uma pessoa que não se sente autossuficiente, que não se autovaloriza, não tem a sua autoestima centrada. E aí ele precisa procurar no outro. E como ele não acha, ele passa por várias pessoas. Isso é sinal de fraqueza. E essa fraqueza vai destruir em vários aspectos morais e sociais. Gente, eu achei isso tão espetacular, tão assim ao ponto. Guarda isso no teu coração. Para de ficar namorando um monte de gente. Eu já ouvi gente falar assim: Darleide, eu não aguento ficar sozinha. Eu não aguento, não sei ficar sozinha. Assim, eu não sei ficar sozinha. Isso revela, de fato, então, uma fraqueza, mas a gente não pode se amparar somente nas fraquezas. Ah, eu sou assim, fazer o quê? E também, o relacionamento, ele não pode ser pautado no fato de que eu não consigo ficar sozinho. Porque se ele for pautado por isso, eu não vou conseguir me relacionar de uma maneira sadia. Porque, de fato, eu tenho que ser centrado sabendo quem eu sou. Eu tenho que ser feliz para fazer o outro feliz. E eu tenho que imaginar que o meu relacionamento ele tem um propósito de casamento. Eu não namoro por namorar. Eu não namoro para passar o tempo. Eu não namoro porque os meus amigos ou minhas amigas têm namorado. Eu namoro porque eu tenho um propósito de relacionamento para a vida inteira. Peraí, namorar então é para casar, pastor? Namorar, ele deve ser para casar. Esse é o único propósito do namoro. Ele não pode ter simplesmente o propósito de usar do corpo do outro para satisfazer as suas emoções, seus desejos. Ele não pode partir desses princípios. Ele deve partir do princípio que eu estou namorando porque eu quero criar um vínculo com uma pessoa e construir uma vida em comum com ela. Então, namorar é para casar. Aí está namorando e a outra pessoa, num dado momento, descobre características, modo de vida que são inadequadas e com as quais eu não tenho condição de conviver e de administrar. Eu tenho a liberdade de sair desse relacionamento. É claro, afinal, não é um casamento. Claro. Ok? O ideal é que isso seja observado no período de amizade. Antes até de se chegar ao namoro. Que amizade, homem de Deus, que amizade. Se a menina já olha para o menino olha para ela, eles já dão aquela flertadinha e aí uma semaninha depois já está namorando. Porque as pessoas estão olhando muito para os aspectos físicos. Eles são atraídos pela emoção e pelo aspecto físico, mas está deixando a racionalidade de lado. Então, na verdade, o meu primeiro ponto de relacionamento é a amizade. Eu não vou namorar com alguém que eu não tenha o mínimo de conhecimento sobre ele. E esse mínimo de conhecimento vai me dar algumas características que o texto aqui ele já vai falar a respeito de vícios, a respeito do comportamento dele em relação à família, em relação aos amigos, o seu vestuário, o seu linguajar. Isso vai me dar alguns parâmetros já antes até do namoro. Mas o problema é que as pessoas não observam isso e vão muito pelo aspecto da beleza, né? Ou pelo por momento, ser atraído pela emoção, né? Ou pela pressão. Ou pela pressão, exato. Né? O que é pior, porque a pressão ela sempre vai existir. A pessoa ela é pressionada a namorar, quando ela depois namora, ela é pressionada a ficar noivo, quando ele fica noivo, pressionado ao casamento. Quando depois casa para ter filho. Para ter filho, depois que tem filho, mas vai ter um só. É, isso mesmo. Sabe que eu estou lembrando aqui que eu fiz 2 programas, ou 3, com a Rafaela Pinho, e a cantora Rafaela Pinho, aqui da gravadora Novo Tempo, e ela disse que o último relacionamento dela, com quem ela
casou, tem poucos dias. Um beijo para você, Rafaela, linda, seu marido também, queridos. E ela dizia assim que quando começaram a namorar, eles já eram muito amigos, porque eles conversavam muito, porque eles tinham interesses em comuns descobertos ainda enquanto amigos. Até que um dia eles pararam e, puxa, eu acho que você está namorando comigo? Eu estou namorando com você, né? De tanto que eles já eram amigos e tinha essa afinidade, esse afeto. E agora estão casados. Eu vou trazer a Rafaela Pini um dia desses aqui, o casal, para contar para a gente desse momento lindo que eles estão vivendo. Um beijo para vocês. Foi um casamento maravilhoso. Enfim, vai ser uma delícia ter vocês aqui contando desse momento. Parabéns, um beijo. Vamos continuando aqui. Próximo texto vai falar agora de mais uma característica que você deve procurar perceber se tem ou não na vida do outro. E aí a gente conversa sobre isso. Agora joga aí pra gente, está escrito em Provérbios 31. Ainda disse assim, ó. Bom, é só o parâmetro geral. Vícios não podem ser tolerados nem a homens e nem a mulheres, pois fazem com que se comportem inadequadamente. Vamos ler então o texto bíblico que faz referência a esta nossa afirmação. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Vício não é característica da pessoa ideal para entrar no relacionamento. Não, e isso pode ser observado ainda na amizade. É verdade. Eu não preciso estar namorando para perceber isso. Então, eu conheço uma pessoa, mas aquela pessoa, ela tem um parâmetro, tem problemas com bebidas, que é isso que o texto apresenta aqui. Mas a bebida do texto era o que era mais comum para a época, é por isso que o texto escreve dessa maneira. Mas, de fato, ele está falando de vícios em geral, né? Vícios até toleráveis pela sociedade, como o cigarro, como a bebida mesmo, né, que a gente não sabe qual que é o pior. Né? A televisão, de maneira geral, fala tanto a respeito do cigarro, mas a bebida é um vício muito pior do que o cigarro, porque o cigarro ele atinge uma pessoa, a bebida ela atinge uma sociedade, ela destrói famílias. Então, o que nós vemos no texto é que as pessoas elas devem observar a outra. Eu quero ter um relacionamento com alguém. O primeiro parâmetro que eu vou ter, observar quais são os seus hábitos cotidianos, quais são os seus vícios, quais são os seus aspectos sociais. E isso vai me dar um bom parâmetro para que se eu posso iniciar um relacionamento com ele ou não. E vício não deve ser tolerado. Principalmente, é muito próprio da característica das mulheres falar, mas ele é assim, com o tempo eu vou mudá-lo. Exatamente. Né? Ele não vai mudar. Ele vai, porque é uma questão de essência. Só Cristo, através do Espírito Santo, é capaz de fazer uma transformação do ser. O estereótipo externo, ele deve ser uma consequência daquilo que mudou internamente. Quando eu quero mudar apenas por fora, eu só estou dando uma roupagem. Mas se eu não mudar a essência, a roupagem não vai servir para muita coisa e nem por muito tempo. Então, percebeu que aquela pessoa é dependente de alguma substância, dependente de qualquer coisa que o torne escravo, né? Dependência é uma escravidão. Fique atento. Às vezes, quando você colocou, né, o vício, o cigarro ou a bebida, claro que o estrago da bebida é alguma coisa absurda, principalmente quando essa pessoa torna-se violenta, agressiva ou perde o equilíbrio no seu convívio e traz prejuízo, enfim. Mas tem o vício da bebida? Mas o cigarro, tem o vício do cigarro? Isso demonstra uma fraqueza de tal maneira que talvez você não consiga administrar aquela fraqueza do outro. E aí nessa história de que nós mulheres, não, ele vai mudar, com o tempo ele vai mudar. E as pessoas não estão obrigatoriamente ou necessariamente dispostas a mudar só porque eu quero, porque você quer. Elas mudam se quiserem, elas mudam e até elas mudarem, você tem condições de administrar os prejuízos que essa dependência
dependência traz. Por exemplo, tem gente viciada em internet, tem gente viciada em celular, que não tira o olho ali porque, enfim, está conectado o tempo todo. Enfim, tem aqui uma pergunta que cabe muito dentro dessa sua colocação agora anterior, a respeito de principalmente as mulheres dizerem assim, depois ele muda. Então eu vou aproveitar, é minha amiga que está mandando aqui, a pedido de alguém que ela conhece, diz assim: estou namorando um rapaz que conheci pela internet. E ainda ele não é da mesma fé que eu, mas eu estou dando estudos bíblicos para ele. Mas nós já estamos namorando. E aí, será que isso é seguro para mim? Não. 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 Namoro missionário não é o ideal. Né? É muito bom se conhecer, é muito bom ela estar passando estudo bíblico para ele, mas o que não é bom é ela já estar namorando. Porque depois ela vai perder alguns parâmetros da realidade. Se de fato houve a aceitação real do Evangelho ou não, ou se a aceitação é em função da relação que eles já estão vivendo. Ao passo de que, se eles forem apenas amigos e eles concordarem em estudar a Bíblia e cada um se comportar dentro do que a palavra de Deus oferece, para futuramente, depois que isso acontecer, eles vincularem um relacionamento, esse seria o ideal. Mesmo porque essa expressão, eu conheci alguém pela internet, não se conhece ninguém pela internet. Conhecer, eu preciso de um relacionamento próximo com essa pessoa. Eu preciso estar num dia a dia com essa pessoa, ou pelo menos numa frequência de vários dias por semana, de 3 dias, 4 dias por semana pelo menos, de vínculo pessoal, né? Para que eu possa, de fato, observar o comportamento, observar o linguajar, ver o relacionamento dessa pessoa com a família dele, qual a estrutura que ele recebeu familiar. Então, tem muita coisa envolvida. Na internet, eu posso parecer qualquer pessoa. Então, de fato, é impossível se conhecer, de fato, alguém pela internet. Mas digamos que eles se conheceram pela internet, tomaram conhecimento da existência um do outro, e agora eles já estão namorando, aí eles se visitam, já estão se conhecendo pessoalmente, mas ele não tem a mesma fé que ela. Pela pergunta, eu já posso entender, nós já podemos entender que ela tem uma certa dúvida, uma certa culpa de estar fazendo alguma coisa que a palavra de Deus não aprova. Amados, nós dissemos isso no começo do programa e a palavra de Deus reforça isso o tempo inteiro. Quando nós cremos em Deus, quando nós dizemos crer em Deus e na sua palavra, tudo que está revelado na sua palavra e eu aceito, será uma bênção para a minha vida. A palavra de Deus diz assim, escolhei hoje a bênção ou a maldição. A maldição vai ser sempre que você rejeitar o meu conselho para você. A bênção vai ser sempre e todas as vezes que você aceitar o que eu te ensino. Então, o conselho de pai, o conselho de mãe, o conselho do nosso Deus este é o caminho, andai por ele. A palavra de Deus diz, não entreis em julgo desigual. Não relacione-se afetivamente para namoro e casamento com uma pessoa que não tem o mesmo pensamento com referência à sua fé. Um dos dois vai sair no prejuízo. Porque não é garantido que a outra pessoa passe a crer como você crê ou passe a crer no que você crê. Então, o primeiro aspecto que eu vejo na sua pergunta e que, assim, para mim é fundamental de você parar e pensar diante disso que o pastor Ivan Fidelis coloca tão claramente pense. E pensa mais ainda, se Deus disse não, por que você vai teimar? Darleide, mas é porque, sabe, pastor Ivan, é que assim, tem gente fora da minha igreja que é muito melhor do que os meninos da minha igreja. Os parâmetros e valores são diferentes. É mais ou menos como comparar assim, o que é melhor, um jogador de futebol ou uma bailarina? Né? Os parâmetros são completamente diferentes, os princípios são outros, os valores são outros. Então você não pode comparar alguém que não vive na mesma fé, nas mesmas regras, nos mesmos princípios que você e vive num mundo diferenciado, paralelo, e você comparar com alguém que está dentro do seu mundo. Né? E o que acontece com isso
é que quando as pessoas elas querem se justificar para ter um relacionamento em que a palavra de Deus não aprova, ela tem livre-arbítrio para fazer isso. Mas o que a palavra de Deus coloca é que para ela não ter desapontamentos desnecessários, não passar por problemas desnecessários na vida dela. Mas se ela quiser passar pelos problemas, né, isso vai ser uma opção dela. Né? Deus não vai se manifestar fisicamente ou audivelmente para ela, para impedir que não, você não vai fazer isso. Ela tem livre-arbítrio para isso, mas existem padrões ideais, né, na palavra de Deus. Com relação aos vícios, por exemplo, os versículos seguintes, os 6 e 7, eles mostram uma característica que existe além da aparência do vício. Por que uma pessoa bebe? Por que uma pessoa fuma? Por que uma pessoa usa droga? A questão não é só o vício em si, não é só o que é aparente. Exatamente. Mas é porque por trás daquilo, né, o texto fala, existe uma amargura de espírito, existe uma pobreza de fé, existe uma insatisfação pessoal, e é por isso que ele se entrega a esses vícios. Né? Então, existe muito mais além daquilo que nós estamos vendo fisicamente. E as pessoas às vezes não se atentam para isso. E também vale dizer que quando nós estamos dizendo para você ter cuidado em atentar para a palavra de Deus, cuidado em atender a palavra de Deus com relação ao não entrar no relacionamento com uma pessoa que tem a fé diferente da sua, nós não estamos nos referindo somente a pessoas que frequentam uma igreja diferente, que têm um credo diferente. Às vezes é alguém da sua própria igreja, que senta no mesmo banco que você, mas que não significa que ele tem entendimento de mundo espiritual, de vida espiritual, como você tem. Então, não estamos dizendo para você, olha, se está dentro do quadrado da tua igreja, vai com fé, confia que é um servo de Deus, ou uma serva de Deus. Não. Este, mesmo dentro da tua igreja, olha só, se dentro da tua igreja você ainda corre o risco de encontrar uma pessoa que não corresponde às características apresentadas na palavra de Deus, porque ele não passou ainda pelo processo da conversão, então muito mais lá fora o que me garante. Então, o melhor ainda é e sempre será crer, dar crédito absoluto à palavra de Deus. Deus disse não, é não. Mas, Senhor, não dá pra gente fazer um negocinho, olha, por mais que digam que Deus é brasileiro e que a gente dá um jeitinho e que por isso Deus vai dar o jeitinho dele, Deus não dá jeitinho. Deus é Deus de misericórdia, misericórdia é outra coisa. Agora, as consequências dos meus erros, eu vou ter que arcar. E, vou te dizer um negócio, eu já estou entendendo que esse teu relacionamento gerando essa culpa toda, inclusive, dificulta a tua relação com Deus. Eu não sei se eu estou agradando o Senhor, eu não sei. Isso já dificulta a tua relação com Deus a partir de agora por causa da culpa que você carrega. Então, dá uma atençãozinha para o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Gente, só faltam 8 minutinhos para acabar o programa, pastor. Vamos pular um pouquinho, então, passando aqui dos vícios. Você já viu, tem vícios, é dado algum tipo de vício, cai fora, se entrega para Jesus. Quando Jesus transformar, então você volta aqui para mim, você volta para a gente conversar. Qual é o ponto que não pode faltar no programa de hoje, diante de tantos dos próximos textos? Olha, é importante a gente destacar o contraponto que o texto oferece, né, que são os versículos 8 e 9, antes de chegar na mulher virtuosa, quem achará. Né? Ok, o que está escrito no 8 e 9, abra a boca a favor do mudo. Isso. Joga aí então para a gente ler esse, ok. Abre a boca a favor do mudo, isso é uma característica, né, da pessoa ideal. Pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, uma pessoa ideal é também uma pessoa justa, honesta, correta. O que o texto apresenta é justiça, intrepidez e compaixão. Verdade. Ele não fica, quando ele vê alguma injustiça, ele não consegue ficar calado. É aquela pessoa que se comove pela dor do outro, ele tem compaixão, ele não consegue ver uma pessoa sofrendo injustamente e ficar passivo na situação. E quando ele observa algo, ele não está fazendo simplesmente porque ele quer gerar uma confusão. Não, ele é justo naquilo que ele está julgando. Ele tem bons parâmetros, ele tem uma boa formação, ele consegue distinguir aquilo que é bom, aquilo que é mal e consegue
fazer algo em favor daquele que está sendo oprimido. Então, ele é o justo. Okay. Né? Ele é exatamente o contraponto daquele que está envolvido com vício, né? Daquele que é pobre de espírito, daquele que é amargurado. Né? Então, esse eu não posso me relacionar. Eu tenho que me relacionar com quem? Com uma pessoa que é justa, com uma pessoa que é compassiva, com uma pessoa que busca a Deus com fidelidade. Esse sim é um parâmetro melhor. Perfeito. Agora, aquele texto que é tão conhecido e muito aplicado somente às mulheres, mulher virtuosa, quem o achará? E se você conhece, né, de cor, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. A pessoa ideal é também uma pessoa real, pastor? Essa mulher virtuosa existe, esse homem que nós estamos descrevendo, que é justo, que pode ser a mulher, e tem que ser a mulher também, que é justa, correta, tem intrepidez, compaixão, que não é dado a muitos relacionamentos, não andou beijando todas as bocas possíveis por aí, não andou se entregando sexualmente a um monte de gente por aí, e se o fez e se arrependeu, louvado seja Deus, se mudou de vida, está tudo certo. Mas essa pessoa existe, ou eu falei assim, bom, pastor, isso aí está bonito, está na palavra, mas... Então, a pergunta ela não é retórica, né? E ela não é um ideal impossível. A pergunta é, em quem você observou todos os requisitos que nós passamos do versículo 1 até o versículo 9? Quem se encaixou nesse perfil? Esse vai ser o virtuoso, esse vai ser a virtuosa. E o que o texto apresenta de primordial é que isso tem que começar de mim. Eu tenho que encaixar no perfil. Eu tenho que encaixar em cada detalhe do versículo 1 até o versículo 9. Eu tenho que ter bom relacionamento com a minha família, eu tenho que ser uma pessoa justa, eu tenho que ser uma pessoa compassiva, eu tenho que ser uma pessoa que não se entrega ao vício, eu não posso ser amargurado. Todo o texto ele tem que se encaixar primeiro a mim. Perfeito. Depois que ele se encaixou a mim e que eu sou o homem virtuoso ou a mulher virtuosa, daí eu vou procurar o outro que se encaixa comigo. Isso é legal. Né? Então, nós precisamos de identificação, descobrir de fato quem nós somos, e se eu não me encaixo no texto, eu tenho que descobrir o que eu tenho que mudar. Né? O que é preciso? E se eu tenho dificuldade para mudar, né, eu tenho que ser sincero com Deus, assim como fala em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que nós precisamos? Eu não me encaixei em algum ponto desse perfil para um bom relacionamento, então eu tenho que modificar primeiro a mim. Né? Confessar ao Senhor, Senhor, eu não estou conseguindo aqui, me ajuda. E o Espírito Santo vem, me conduz, me fortalece e me ajuda. E aí, quando eu consigo me corrigir, daí eu também não vou querer qualquer pessoa. Eu vou querer alguém que se identifique comigo, que tenha os mesmos valores, que tenha os mesmos princípios, e aí eu não vou entrar em julgo desigual. Ok. Ah, gente, tem tanta coisa para a gente falar ainda sobre esse tema que vai ser pouco. Eu vou fazer assim, ó. Semana que vem eu vou trazer aqui um casal que está casado há quase 2 anos, vivem lindamente, uma história muito linda, mas tem uma peculiaridade que eu vou trazê-los aqui para contar a vocês. O primeiro beijo eles deram no dia do casamento e não antes e em nenhum momento anterior. Eles se apaixonaram e decidiram buscar descobrir no outro se o outro e ele mesmo e ela mesma tinham essas características possíveis para fazer o outro feliz. Uma história assim muito diferente, sem beijo, com muita conversa, com muita oração, com a palavra de Deus instruindo, até que eles chegaram no altar e quando o pastor disse, vocês estão casados, então eles deram o primeiro beijo. Exatamente, não foi aquele beijo de Hollywood, um beijo respeitoso, assim, em frente à comunidade religiosa, e foi assim, e é uma história muito, muito bonita. E eles namoraram pouco tempo, pasmem, 4 meses e meio, alguma coisa assim.
como que pode? Isso é um absurdo. Mas o que aconteceu de diferente? Será que eu já estou contando tudo? Semana que vem aqui no nosso programa, tá? Não vai perder, é continuidade dessa conversa. A gente vai continuar lendo o que está escrito com referência às características de um homem e de uma mulher ideal e quais são as maneiras que nós podemos administrar esse conhecimento da palavra de Deus na vida real. E aí, junto com o pastor Ivan, eu vou trazer também um casal para contar a história deles e como isto se aplicou à vida deles e como eles são felizes, tá bom? Não vai perder. Quero mandar um abraço para 3.000 mulheres com quem estive nesse último final de semana em Belém do Pará. Um beijo para todas vocês. Um beijo para Cibele, que é a líder de todas essas mulheres. Um beijo para Marília, querida. Um beijo, muito bom estar aí com vocês. Eu aproveito para mandar um beijo para Lucélia, lá em Imperatriz do Maranhão, outra querida do meu coração. E a todas que estiveram ali, com todas as mulheres, com todas as igrejas com quem tenho contato. Meu muito obrigada pelo carinho e que a palavra de Deus permaneça na vida de vocês com toda a força, fazendo a diferença. Foi esse o nosso objetivo também aqui no nosso programa. Pastor, muito obrigada por ter vindo. Volta semana que vem, pode ser? Semana que vem estamos juntos. Combinado. E aí a gente volta, assim, trazendo testemunhos de que o que a palavra de Deus diz sendo seguida vale a pena e resulta em muita alegria e felicidade. Não esqueça que você pode pedir a revista Família Feliz aqui do Consultório de Família, visitando o nosso site, novotempo.com/consultório, novotempo.com/consultório, e ali você vai encontrar um banner com a revista Família Feliz, clica, vai abrir e você preenche com os seus dados, manda pra gente, vai receber em casa de presente. Um beijo para você e receba de presente a graça de Deus sobre a sua vida, sobre o seu caminho, sobre as suas expectativas, sobre os seus relacionamentos. Amados, por favor, de tudo que temos dito aqui, guarde no seu coração. O homem e a mulher ideal é, antes de tudo, aquilo que você pode ser nas mãos de Deus. Seja o ideal de Deus na vida de alguém. E não aceite menos na sua vida do que aquilo que Deus planejou para você. Não aceite menos. Você diga, o meu Deus tem pensamentos maiores e melhores para mim, então eu os quero para mim e por isso eu abro mão dos meus próprios desejos em troca do desejo de Deus para minha vida. Pense bem, até semana que vem. Beijo.